Olá, esse é o Provocações, debatendo cidadania e entregando direitos, o podcast do Ministério Público do Tocantins. Eu sou Késia Reis e neste episódio a gente vai falar sobre crimes midiáticos, crimes de grande repercussão e como é a atuação do Ministério Público do Tocantins em casos como esses. Conosco aqui, o nosso parceiro já de bancada dessa temporada, o promotor de justiça Rogério Mota, que é coordenador do núcleo do Tribunal do Júri do Ministério Público do Tocantins. Bem-vindo mais uma vez, obrigada pela participação. Oi, Késia, tudo bem? Bom, hoje é um tema que muito instiga não só as pessoas que atuam, né, no Tribunal do Júri, no Ministério Público ou até mesmo na advocacia, mas a população em geral, exatamente pelo fato de serem aqueles crimes que mais causam ou revolta ou consternação quando acontecem, né? Então vai ser muito gostoso debater sobre isso aqui. Com certeza. Bom, nós temos aqui como nosso convidado também o promotor de justiça Breno Simonassi, né? Não posso errar esse sobrenome, Breno Simonassi, que atuou também em grandes júris aqui de repercussão no Estado e até nacionalmente. Doutor Breno, é importante a atuação do Ministério Público em casos como esse, mais ainda, né? O Ministério tem que atuar com mais firmeza e com mais responsabilidade? Com certeza, Késia. Não só nesses casos, como em todos os casos. O Ministério Público ele tem uma conduta, eu costumo dizer assim, uníssona, imparcial e parcial ao mesmo tempo, de dedicação total às provas dos autos e um interesse, eu sempre falo, o promotor do júri, ele se dedica ao caso de maior repercussão e o de menor repercussão com a mesma dedicação. Agora, os de grandes repercussões refletem, né, na sociedade e é muito importante um resultado justo, que a gente sempre busca no plenário. Eu costumo dizer que quando o crime tem uma certa repercussão, ou quando tem uma grande repercussão, a única diferença é que o espaço para o erro diminui. Você está sob uma pressão maior, seja das pessoas que estão esperando o resultado, seja pela família da vítima. Então, assim, por mais que a gente tenha a mesma dedicação em todos os casos, independente da repercussão, porque a vida humana ela vale a mesma coisa, né? Nesses crimes em que a pressão é maior, o espaço para o erro diminui também, se é que ele existe, né? E Rogério, posso complementar? Sim, por favor. Dizer o seguinte, e o contrário é tão importante, aqueles que não estão tem tanta repercussão, a gente tem que ter uma dedicação total para não se acomodar e, de uma certa forma, relaxar. Então, a atenção e a dedicação de um promotor do júri é constante. Nós vivemos hoje, acho que é uma boa discussão, de uma relevância midiática muito intensa. Talvez até com o advento das redes sociais isso tenha piorado um pouco. Então, muitas vezes ocorre um crime e aquela pessoa ela já é julgada socialmente. E quem vai julgá-la no júri são pessoas da sociedade que passaram por esse reflexo, né? Elas tiveram contato com esse clamor, muitas vezes popular, e com esse julgamento prévio. Como que o Ministério Público lida com isso, doutor Breno? Olha, isso é importantíssimo dizer, porque hoje a gente tem a sensação de pré-julgamento em tudo. E às vezes em vídeos, em áudios cortados, fatiados, descontextualizados. Então a gente tem que estar atento para combater esse tipo de atitude, esse tipo de postura de alguns profissionais, no sentido de usar a mídia para conseguir um objetivo. Eu sempre falo que em júris de grande repercussão, o júri acontece muito antes de começar. Ele já tem os pré-julgamentos, as influências das partes, até mesmo de profissionais que têm, vamos dizer assim, grandes seguidores em redes sociais. E o Ministério Público tem que estar atento. Nós estamos vivendo uma nova realidade. O júri de hoje não é o mesmo júri de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então a gente tem que ser atento, sobretudo para contrapor. Eu sempre falo assim, o Ministério Público, eu acho que a gente não tem que usar as mídias para um resultado, mas pelo menos para contrapor as forças, porque no fundo e ao meio e ao fim, o Ministério Público busca uma única coisa, promover justiça com as provas dos autos. Então é fundamental a gente estar atento e se preparar, porque a cada dia que eu estou convivendo aqui é um dia diferente, é um dia com uma novidade, é uma influência para um lado ou para o outro. Então eu penso que é fundamental o papel do promotor estar atento a esses clamores das redes sociais, porque hoje a gente vê um mundo, não é nem um Brasil, dividido entre A e B, direita e esquerda, lado A, lado B, e a gente tem que estar com cautela, mas atento para enfrentar esses desafios. Mas mesmo antes, né? Mesmo antes das redes sociais, eu acho que sempre teve essa questão por intermédio da mídia,
por intermédio dos jornais e das reportagens, sempre que tem um caso de repercussão, aquilo toma uma proporção, às vezes, incontrolável. E eu costumo dizer que quando o público já sentenciou, Breno, nosso trabalho está só começando. O nosso trabalho do promotor de justiça está só começando. Então, esse assim, é um questionamento, doutor, porque assim, há uma plateia, né? Então, sim. se a gente lembrar de casos nacionais, como Isabela Nardoni, né, Elisa Samúdio, só da gente citar os nomes, as pessoas já vão lembrar, né, como foi. E naquela época, eu me lembro bem, como comunicadora, que a gente tinha a sensação de que aquelas pessoas já entraram no júri condenadas. Uhum. Como que o Ministério Público consegue trazer essa... A gente tem falado muito nos episódios que o Ministério Público não está ali para condenar por condenar, né? Então, em casos como esse rigor no que está nos autos, o que as provas mostram, tem que ser ainda mais intenso? Tudo que sai na mídia, tudo que sai nas redes sociais, nesse novo contexto, o promotor de justiça ele tem que encarar como uma cortina de fumaça. Ele tem que encarar aquilo ali como uma ilusão. O que é verdadeiro e o que vai ser levado para o jurado é o que está no processo. São as provas dos autos. A gente não interessa ao Ministério Público que uma pessoa seja condenada porque nós não temos afeição a ela ou porque nós fizemos um julgamento do seu caráter. O que importa para o Ministério Público, e essa é a nossa missão de passar para os jurados, é que a condenação deve vir pelo fato praticado, né? Então, quando você analisa um processo e ele tem essa repercussão, tem mídias sociais publicando coisas... Recentemente a gente viu até um caso de publicações em redes sociais. Vocês só ouviram um lado da história até agora. O Ministério Público, o promotor de justiça do júri, ele tem que atuar com parcimônia, ele tem que atuar com confiança, tem que confiar na prova do processo. Porque se nós não tivermos esse farol guiando o nosso caminho, que é a prova do processo, que é a verdade dos fatos, e for enveredar nessa guerra de informação que existe por pessoas que têm muito a ganhar com a impunidade, a gente perde um pouquinho o nosso norte. A bússola fica descompassada, né, Breno? Então, eu acho que é importante, sim, sempre estar atento a tudo que sai sobre o caso, mesmo porque muitas vezes as pessoas, a gente até brinca, às vezes o advogado, o defensor ou a própria família do acusado publica algo que pensa que está ajudando, mas na verdade está prejudicando, porque está dando informações para o Ministério Público passar para a sociedade julgadora por intermédio dos jurados para tomar a melhor decisão. Então, eu acho que a dedicação, sim, quanto mais volume de informação, mais trabalho a gente vai ter. Mas manter-se ali com o cerne no fato praticado e não fazer um julgamento de caráter é o mais importante. Quando a gente analisa julgamentos de repercussão, julgamentos que as pessoas envolvidas levam uma repercussão natural, né, eu costumo dizer que esse trabalho de colocar ali a viseira e focar só no processo, é óbvio que fica mais difícil. Mas muita informação, né? Mas é importantíssimo, é essencial. Ao mesmo tempo que não dá para abrir mão, né, fazer de conta que aquilo não existe, porque em muitos momentos essas informações também precisam ser checadas pelo Ministério Público, não é? Sim, claro. Vou fazer um comparativo bem lúdico e cômico, vamos dizer assim. É como se fosse uma partida de futebol. Se você vai jogar na casa do adversário, a torcida é contra. Se você joga na sua casa, a torcida é a favor. Que seria as redes sociais, as mídias. Mas ao fundo, a gente tem que lembrar que lá dentro, quem vai decidir são 11 jogadores. E a bola é redonda para todo mundo. E as regras do futebol têm que ser justas para ambas as partes. Então, fazendo um comparativo lúdico, que estamos no Brasil, é exatamente uma partida de futebol. Você não pode jogar e deixar a torcida te influenciar, porque ela pode ser favorável ou pode ser contra. A gente tem que focar na partida. Então, fazendo uma brincadeira, é isso. O promotor do júri, ele vai para um tribunal de um júri, uma sessão, focada nas provas dos autos, independente se vai ter aplausos ou vaias ou indiferença. Então, às vezes, a gente faz júris com plateia vazia, plateia lotada a favor da gente e plateia lotada contra. E a gente vai jogar o jogo conforme as regras que estão nos autos. É mais ou menos isso. Nessa linha do jogo, tem que lembrar também que, às vezes, até a torcida favorável pode prejudicar quem está no campo, né? Sim, pode agir contra, né? Aumentar a pressão. Aumentar a pressão. Eu sempre falo que todo júri, a responsabilidade é enorme. Se é um júri que tem repercussão favorável, a nossa obrigação dobra. Dobra para ter o resultado positivo. Então, é exatamente isso. Não tem jogo fácil. Não. E aquela coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim,
a população, os juízes de internet e os juízes de sofá. Ah, são muitos, Os né? juízes Muitos. de sofá. E eles são rápidos, né? Assim, Sim. você pega aquela nuvem ali de dados que não estão consolidados, mas você já tem parecer uma sentença, na verdade, exatamente. né? E quantas vezes a gente vê, né? Uma situação que você não vai pedir a qualificadora, mas já tem uma infinitude de pessoas na internet dizendo que, olha, isso aí deveria ficar para sempre na cadeia, isso aí é uma pessoa que tem que apodrecer na cadeia. E você vê que a pessoa ali, ela está despejando uma raiva, uma frustração dela e não está olhando para os fatos, né? Então, quando tem essa repercussão, você tem que ignorar essa expectativa alheia sobre o seu trabalho e focar no compromisso que eu tenho com a minha instituição e com a sociedade. Rogério, eu acho que eu vou até dar um exemplo, não sei se eu posso, mas vou dar um exemplo concreto. Fique à vontade. Eu tive um júri em Augustinópolis, de grande repercussão, envolvendo um assassinato de prefeito, na época, ex-prefeito, e eram 2 réus. E eu, convicto, nas provas dos autos, sustentei a condenação de apenas um, que tinha provas concretas para isso. E o outro, que não tinha uma prova cabal, porque ele estava de capacete, numa moto, não tinha ninguém que tivesse visto, eu, por consciência institucional, consciência pessoal, pedi a absolvição por falta de provas. E, para minha surpresa, os 2 foram condenados. Uhum. Então, para você ver como que a repercussão de um caso de repercussão influencia num julgamento. O Ministério Público pede a absolvição de um dos réus por ausência robusta de prova para condenação e os jurados optaram por condená-lo. Falando nesse ponto que eu acho que é primordial, dos jurados, num caso de grande repercussão, a escolha desses jurados precisa ser mais criteriosa? É possível, né? A palavra nem é critério, é possível você constituir um corpo de jurados menos contaminado com as opiniões, porque a responsabilidade do jurado também é analisar o que está nas provas, né? Analisar ali a situação para trazer o veredito. Tem essa possibilidade ou não, doutor? A resposta curta é não. Não existe essa possibilidade, porque nós não nós não devassamos a vida pessoal dos jurados para saber quem que está ali, se a pessoa teve acesso à informação X ou à informação Y, né? E eu acho que esse raciocínio que muitos profissionais têm, eu não condeno isso não, eu respeito quem pensa dessa forma, mas esse raciocínio de que nós temos que escolher os jurados de acordo com concepções nossas, muitas vezes é um atalho para você quebrar a cara. Muitas vezes você não tem informação suficiente ali, como a gente já conversou, né, acho que nos primeiros episódios, a forma de escolha dos jurados aqui no Brasil é bem diferente de outros países em que tem uma vida pregressa, a vida pregressa dos jurados é totalmente analisada. Aqui não, a gente verifica pessoas que não têm antecedentes, a gente verifica pessoas que são alfabetizadas para dar o caráter mais democrático possível para aquele conselho de sentença. Então, assim, eu acho que em um caso que a gente está falando de muita informação, muita pressão, muita responsabilidade, tentar controlar até mesmo essa situação pode ser um tiro pela culatra, porque primeiro o promotor de justiça ele tem que lembrar que ele não é protagonista ali, nem o advogado, nem o juiz. O protagonista ali, a protagonista ali eu sempre digo que é a vítima, em segundo lugar o acusado que tem um direito ali que pode ser cerceado também a liberdade, e em terceiro lugar, mas abarcando tudo isso, os jurados. Então, igual o Breno acabou de falar, num júri que ele pediu a absolvição, eles condenaram. Por quê? Porque eles são soberanos. Eles são soberanos independentes. O promotor ele tem que saber lidar com isso. Ele tem que saber ver que ali não é sobre ele. Não é sobre o advogado também. Não é sobre o defensor público. Não é sobre o promotor. Nós somos peças nessa engrenagem que faz o sistema funcionar. Que garante que a vítima tenha a sua voz ouvida e garante que o acusado também tenha a sua voz ouvida. Então, eu prefiro pensar o melhor dos jurados que ali estão. Obviamente, nós temos mecanismos de exclusão de jurados que tenham antecedentes criminais, que tenham problemas que impedem que o jurado exerça ali um julgamento parcial. Por exemplo, o jurado ele não tem nenhum antecedente criminal, mas ele, na ação de divórcio dele, ele foi representado pelo advogado que está ali, né? É óbvio que ele vai ter uma empatia, uma simpatia maior para o advogado. Ou então, um jurado que, muito embora tenha sido absolvido,
num crime, o crime muito se assemelha àquele que está sendo colocado em julgamento. Então, essa pessoa, independente de não ter antecedentes, ela pode eventualmente ser dispensada para garantir a imparcialidade. Mas controlar essa questão eu acho difícil, viu, Kézia? Rogério e Kézia, e é importante se diga também que o que se exige de um jurado é imparcialidade, não neutralidade, porque não existe pessoas neutras. São humanos, isso né? é fato. Isso é fato. Então, todo jurado que vai no tribunal do júri, ele vem uma carga de religiosidade, de pensamentos políticos, de criação, de regionalização, tudo isso influencia. Então não existe jurado neutro. E um júri de grande repercussão, isso potencializa ainda mais. Então o que a gente pede, o que a gente trabalha com os jurados é imparcialidade, que naquele momento ele tem que se vestir do personagem de juiz e buscar o julgamento justo conforme as provas dos autos. E claro, né, nós estamos falando de júris de grande repercussão, isso torna mais difícil o nosso trabalho, porque a repercussão vai influenciar para um lado ou para o outro. É o que a gente colocou aqui, né? Muitas vezes esses casos chegam ao júri já sentenciados socialmente. Socialmente, sim. Né? Socialmente, já chegam sentenciados. E eu penso, talvez leigamente, mas me permitam, eu penso que muitas vezes o próprio jurado, ele chega com essa mente, tipo, vou participar e eu já sei que ele fez errado e ele vai ser condenado. Né? Eu vou ter a chance de... Mas olha que interessante, eu pensei nisso agora enquanto você falava. Muitas vezes o caso, ele já foi sentenciado socialmente. Às vezes essa sentença social é equivocada. Mas às vezes essa sentença social ela é correta. O que o jurado tem a missão de fazer é ali, olha... Essa distinção, né? Fazer essa distinção. Ok, eu cheguei aqui, eu sei do caso, eu sei o que aconteceu, eu assisti vídeos. Muitas vezes o jurado já sabe que ele vai ser jurado, né? Então, quando ele vê os casos que vão ser colocados na pauta, ele se interessa. É normal, é natural, é humano. Como o Breno muito bem destacou, não se exige neutralidade. São pessoas que têm sentimento. Aí o jurado, ele chega lá e ele pode até pensar assim, olha, eu acho que nesse caso aqui, independente do que falarem, eu vou condenar. Pode ser que ele tenha a sua visão desmontada durante o julgamento. Mas pode ser que ele tenha a sua visão reafirmada pela prova do processo. E ele vai sair de lá com a certeza de que ele legitimou um sentimento social que buscava ali a condenação correta de alguém que cometeu um ato grave. Então veja que interessante. Às vezes essa repercussão ela pode trazer para o jurado esse sentimento inicial de que vai tomar uma decisão de qualquer forma, que nada que aconteça na sessão vai mudar a opinião dele, mas pode mudar e pode inclusive sedimentar. Aí que entra, e eu acho que é a beleza do tribunal do júri, de saber, as pessoas que estão ali trabalhando, advogados, promotores, tem que saber que eles são seres humanos. E essas pessoas estão fazendo julgamentos a todo tempo. E como elas estão fazendo julgamentos a todo tempo naquela sessão, quando elas se depararem com a prova do processo, aí que é a nossa missão, trazer segurança para ela. Olha, o que você está pensando sobre esse caso, tem essa prova aqui que a sustenta. O que você está pensando sobre a vida pregressa da vítima, tem essa certidão aqui que desmonta toda essa falácia do réu, ou então que corrobora, a defesa pode utilizar. Então, ter essa noção, eu acho que é muito importante, de que ali você está para trazer segurança, um colaborador do jurado, o promotor de justiça, para que ele tome a melhor decisão. Entrar num processo onde você tenha sempre a possibilidade da dúvida. Sim. Né? Acho que às vezes é importante... Inicialmente o júri ter essa possibilidade da dúvida, né? Às vezes eu tenho uma convicção, mas se eu tenho essa possibilidade da dúvida, talvez eu esteja mais aberto a mudar de ideia, né? Conforme as provas, conforme os argumentos que são apresentados. Teve uma situação num júri que eu fiz lá em Indianópolis, em que o advogado ele falou assim, olha, eu lembro o primeiro júri que eu assisti, lá em Palmas, e conforme eu ouvi os depoimentos, eu mudava de opinião para um lado, eu mudava de opinião para o outro. Aí o promotor falou, eu concordei com ele. Aí a defesa falou, eu concordei com ela. Depois o promotor voltou, ele ficou utilizando esse argumento retórico. Aí eu fiz uma parte, doutor, o senhor me permite uma parte? Aí ele, permite, doutor. É porque o senhor não estudou o processo. O senhor estava tendo o primeiro contato ali, que é o caso dos jurados. O promotor de justiça, que é esse guia da prova dos autos, ele já formou sua convicção muito antes de entrar em plenário. Ele tem que chegar convicto. Porque como é que você vai passar um pedido tão grave de prisão de alguém... É a vida de uma pessoa, né? Sem ter uma convicção unicamente no achismo. Não é assim que a gente trabalha. E lembrando que a lei nossa, o Código de Processo Penal, exige do jurado duas coisas apenas.
senso de justiça e consciência. O que se exige de um jurado para fazer um julgamento é que ele tenha senso de justiça e a sua consciência. E com base nesse artigo de lei, o próprio jurado pode se declarar suspeito ou impedido ou não está tranquilo para julgar quando ele já vem antes do julgamento já pré-decidido por um lado ou por outro. Eu já vim aqui convicto que vou condenar ou absolver. Mas isso é uma coisa íntima do jurado. Porque tem os impedimentos legais. Tem que haver uma maturidade dele, tem as relações de responsabilidade. Exato. Tem as relações de ser conhecido do advogado, do promotor ou das partes, mas esse senso de justiça tem que partir do jurado. E muitas vezes eles não se declaram, né? Às vezes vão para lá mesmo já com a intenção ou de um lado ou do outro. Então, não é fácil. Isso que você está falando, eu acho que a gente pode encaixar perfeitamente nesses crimes de grande repercussão. Porque é uma realidade esse pré-julgamento e essa sentença, na verdade. Porque o pré-julgamento você está ali ainda numa análise, né? Mas muitas vezes esses casos, eles não chegaram a ser julgados oficialmente, mas eles já estão sentenciados. E ter essa maturidade do jurado de dizer, olha, eu não vou entrar, né? Vou pedir para sair, porque talvez eu não vá ser justo. Eu acho que é por isso que é importante programas como esse e é importante que essa informação seja divulgada. Com certeza existem muitos jurados, principalmente nas cidades menores, que o número de jurados possíveis é menor. Com certeza tem jurados que chegam lá e nem sabem que podem fazer isso, né? E o que é mais grave, esse pré-julgamento vem influenciado por um único lado, às vezes. Um lado da imprensa, ou o lado da mídia, ou o lado das redes sociais, que faz um flash apenas de um ponto de vista e explora aquilo. Então, às vezes, o pré-julgamento de um jurado já está influenciado por uma narrativa, ou de um lado ou de outro. Então, isso é muito importante. Agora, no tribunal do júri, existe ampla defesa, o contraditório, todos os regramentos para garantir esse debate, essa dialética, que isso é muito importante. Nós somos promotores de justiça, mas somos defensores de princípios. Nós vamos defender cegamente, eu pelo menos faço isso com todo o amor do meu coração, até o fim da minha vida, os princípios. Que isso garante tanto a defesa quanto a acusação. Isso que torna o jogo justo. Né? Porque se a gente entra numa partida já com o resultado já definido, que sentido tem que correr atrás de uma bola? Né? Então eu penso desse jeito. E isso é importante dizer. Parabéns por esse programa, por esse tema, para justamente combater esse único lado. Eu sempre falo, um lado da moeda nunca é bom, tem que ter os dois lados e depois a pessoa se decide. E dentro de um acontecimento, falando como jornalista, muitas vezes a gente encontra fatos aí que tem 3 lados, né? Tem vários lados que precisam ser observados, né? Às vezes nem sempre é só essa dualidade do inocente do acusado, né? De ser inocente, de ser culpado. Então, existe uma premissa no direito que é exatamente isso. Eu te escuto, depois eu escuto a outra parte e, se possível, eu vou escutar outras pessoas para ser as testemunhas. Não é só uma versão e a outra. Elas têm que ser corroboradas por provas. Então, a base do direito é esse. É escutar um lado, escutar o outro e escutar demais pessoas para a gente tentar achar o meio termo, o bom senso, a justiça. Bom, eu queria trazer aqui um caso concreto que o senhor participou, né, que foi o júri da situação do Barra da Grota, uma situação que realmente na região norte afetou muita gente, trouxe temor para a sociedade, naquela rebelião que teve no presídio Barra da Grota, e aquelas pessoas foram a júri. Como é que, se eu puder falar de bastidor mesmo, se eu sentiu isso, né, se eu viveu essa realidade, como é que o Ministério Público atuou, né, e trouxe tudo isso que a gente já falou aqui, essa persistência, esse vigor em busca da justiça, independente de qualquer coisa? Pode falar uma curiosidade logo de início. De início, eram, salvo engano, 19 réus. E a lei fala que, no julgamento com muitos réus assim, a defesa tem até 3 recusas por réu. Aí você multiplica 19 por 3, se eu tiver errado, salvo engano, foi 57 recusas que a defesa fez para escolher o corpo de jurado, enquanto o Ministério Público só teve direito a recusar 3 jurados. Então, ou seja, num conjunto de, vamos supor, 70 jurados, a defesa recusou pelo menos 57 e nós recusamos 3. Já começou, isso é a regra do jogo, tá? Eu não estou criticando a regra do jogo, mas nesse início você já percebe
que a defesa fez ou não sei se fez um estudo, não posso dizer isso, mas pelo menos usou do direito de recusar. Então eles selecionaram 7 jurados, teve 19 vezes mais que o Ministério Público para escolher os jogadores. Então já começa nesse sentido. E claro, né, um júri daquela repercussão, que existiam pessoas que lá efetivamente eram faccionados, porque foi uma certa facção criminosa que fez a fuga, e isso influenciou, obviamente, não há dúvida. Essa era uma pergunta efetiva que eu queria fazer, porque além do processo das pessoas julgarem naturalmente pessoas comuns, mas já eram pessoas, como o senhor colocou aqui, faccionadas, eram pessoas que estavam cumprindo pena, então o clamor popular e a avaliação popular foi muito mais rigorosa. Tinha pessoas lá com 300, 400 anos de condenação já. Já tinham condenados a 300 até 400 anos. Alguns saíram lá com 80, 90 anos de pena por aquele caso. Mas o Ministério Público, em momento algum, se pautou pela influência externa. Nós trabalhamos incansavelmente durante 13 dias. Foram 13 dias de julgamento, o segundo júri, porque teve o primeiro que foram 7 dias de julgamento. Foram 2 júris. Foi desmembrado, né? Um no ano e o outro no outro. Eu tive a honra de participar dos 2. A gente trabalhou em cima de provas, porque tinha uma infinidade de provas. As provas eram robustas. E a condenação veio não pela influência, isso é bom que se diga, não foi porque eram faccionados, porque já tinham condenações, porque... Não, a condenação efetiva veio pelo conjunto probatório do processo, que era robusta e suficiente para condenar, e tivemos êxito, né, em todos os réus. Inclusive teve penas diferenciadas, porque teve a individualização da pena, da participação. Foi um trabalho... Ou seja, não foi um trator que passou condenando todo mundo do mesmo jeito. E foi a maior dificuldade nossa, Rogério, e é bom que se diga, já que você pediu de bastidor, a maior dificuldade nossa foi essa. Foi conseguir mostrar para o júri que cada atuação de cada réu naquele processo. Não foi só um corpo só. Então isso foi muito difícil, mas nós conseguimos separar com mais participação, individualizar. Isso foi fruto de quê? De uma investigação bem feita, uma prova bem feita, que conseguiu destacar cada ator ali. Porque o risco que a gente tinha é de não conseguir individualizar a conduta de cada um e todos saírem absolvidos daquela sequência de crimes que eles fizeram. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Porque assim, muitas vezes se vê o promotor de justiça ali na acusação, né? Eu sempre gosto de falar, inclusive para os jurados, isso. Nós não somos o órgão de acusação. Nós somos um órgão público legitimado a promover a acusação. Em determinado momento da história, se decidiu que se alguém fosse acusar outra pessoa sob um regime democrático, sobre um regime justo, não seria uma pessoa qualquer que tivesse amarras com aquele caso. Seria um agente estatal imparcial que vai analisar a prova do processo. Então, começa por aí. Então, qual que é o meu ganho se eu não me preocupo em fazer essa individualização da pena, né? Individualização da pena não, individualização da conduta praticada. Como que eu, servidor público, né, que procuro honrar o meu ordenado, porque é a população que me paga, como que eu chego lá em casa depois de um júri e falei, olha, meti mais tantos anos de pena nesse cidadão porque ele merecia, mas não tinha prova suficiente não, mas é porque eu sei que ele... Não é assim que não é assim que deveria funcionar. Se algum colega aí pelo Brasil faz, eu não sei, mas eu prefiro acreditar que não, porque nunca tive evidências disso. Então, assim, muitas vezes a defesa em um julgamento, principalmente no tribunal do júri, tenta fazer uma igualdade de posições entre o advogado que está ali para ser porta-voz do acusado, então vai falar coisas que são baseadas na mentira do acusado muitas vezes, e o Ministério Público, que está ali só para acusar e conseguir pena. Não é assim. Não funciona desse jeito. E nesse caso específico, isso seria até mais fácil, muito né? mais fácil. Né? Já imaginou? 2 horas e meia. Social, né? 2 horas e meia para você acusar e individualizar a conduta desse tanto de gente. Tem certeza que foi dificílimo para você, né? Seria muito mais fácil dizer, pessoal, os fatos que vão ser colocados aqui para julgamento são esses. Esses indivíduos aqui já estão presos, essa pena não vai fazer diferença na vida deles. Eles estavam lá, têm imagem, podem condenar. Mas seria isso o reflexo
de um mundo que a gente quer construir em que as pessoas são condenadas por quem são? Não, as pessoas têm que ser condenadas pelo que fizeram, caso tenham feito, né? Só uma parte, a gente fala a parte no júri, fazer uma parte, o Rogério, ele falou 2h30, porque quando é mais de um réu, a lei fala em 2h30 para fala. Mas esse júri foi tão atípico, que, além da repercussão, que essas 2h30 foram convencionadas a ser 9 horas. Nós tivemos 9 horas de fala. Eu acho que foi noticiado que foi um dos júris mais longos, né, do Estado. Na réplica e na tréplica. Ou seja, nós tivemos um dia inteiro e usamos as 9 horas efetivamente, nos 2 momentos de fala. Nós fizemos um dia só de fala do Ministério Público, um dia só de fala da defesa, outro dia só de réplica do Ministério Público, outro dia só de tréplica da defesa. Você vê. E a gente teve que usar todo esse tempo para individualizar, mostrar provas, e se tivesse mais tempo a gente usaria. Kézia, eu não fiz um estudo profundo para dizer. Não foi o maior da história do Brasil. Do Tocantins, com certeza, eu sei que foi. O mais longo. Isso, foi o mais longo, foi o mais longo da história do Tocantins, isso eu estou convicto. Agora, o mais interessante desse júri, era um caso a gente até estudar, eu acho que a sala secreta, o que é isso? A sala secreta é o momento da votação. Eu tenho para mim que talvez tenha sido, se não foi o maior da história do Brasil. Por quê? A peculiaridade desse júri é que teve muitos crimes e muitos envolvidos. Talvez perca para aquele caso do Carandiru, né? Aquela chacina no Carandiru, talvez. Porque só a sala secreta, salvo engano, se eu estiver equivocado, durou 4 dias. Olha, vou dar um dado aqui interessante. Foram 4 dias de votação, começando 8 horas da manhã até 9 horas da noite. Foram 360 páginas de quesitos, ou seja, praticamente um livro. Eu fiz uma estimativa rasa da quantidade de passos que os oficiais de justiça fizeram para votar. Indo e voltando, eles andaram 100 quilômetros em 4 dias. Eram 4 grupos de oficiais de justiça contando votos. Deviam ter colocado um smartwatch para algo surreal. Eu fiz os passos, medi, calculei, fiz uma conta rasa. Eles andaram em torno de 100 quilômetros são 2 maratonas e meia de votação. Então é algo assim surreal, né? Vamos dizer assim. Sim. E é bom lembrar também e ressaltar para quem está, às vezes as pessoas não conhecem, a gente já tem falado disso também, assim, sobre divulgar como funciona a estrutura do júri. O jurado não sai de lá. Né? Ele não pode ter contato com ele, não pode voltar para casa, né? Não, ele vou vai em casa, vou dormir. Né? Ele vai dormir num hotel e acompanhado de oficiais de justiça para que seja garantida a incomunicabilidade. Agora, Kézia, imagina os valores envolvidos num júri desse, a quantidade de pessoas incomunicáveis. Um bastidor interessante. Na hora que começou o júri, um dos jurados, quando o juiz falou assim, agora vocês podem ligar para os seus familiares e dizer que vocês vão ficar em torno de uns 12 ou 13 dias, ou 14 dias aqui. Um jurado ficou assustado, porque ele tinha deixado a bicicleta na porta do fórum, e aí ele falou, não, fique tranquilo que nós vamos buscar a bicicleta, porque ficar a bicicleta na porta do fórum durante 14 dias, talvez ele não tivesse voltar, não ia achar mais, né? Nesse júri, um risco. Teve jurado que adoeceu e se curou durante esse júri. Teve jurados que teve crise de sinusite, teve outro que teve febre, teve jurado lá que tinha filho recém-nascido. Então aconteceu de tudo. Deu tempo da pessoa adoecer e curar, porque se ele tivesse doente de tal forma que ele não tivesse curado, o júri teria que ser interrompido e teria que fazer novamente o júri. Então foram muitas coisas que aconteceram num júri desse tamanho. É um júri que tem tanta coisa que pode acontecer e dá errado, né? Tem muita possibilidade de dar errado. Aí você imagina a tensão também de todos os envolvidos. Era né? o que eu ia perguntar agora, porque o senhor trouxe uma realidade, que infelizmente é uma realidade social hoje, que é a influência das facções. Isso também pesa para um jurado estar ali, né, julgando pessoas faccionadas e que, numa fala rasa também, como você colocou, mas que tem outros fora, né? Que tem outras pessoas observando, que dentro dessa facção há pessoas espalhadas aí em vários lugares do Tocantins e do país. Isso também mexe muito com o psicológico de todos os atores e também dos jurados. Existem algumas formas, né, de você garantir a segurança dos jurados, né? A votação é sigilosa, como a gente já falou em algum episódio aí para trás. Não é revelado como que cada jurado votou.
em júris dessa natureza que envolvem facções, eu que gosto de tratar o jurado pelo nome, eu não falo o nome dos jurados, mas é fato que eles vão ficar um pouco receosos. A função do promotor nesse aspecto é destrinchar esse medo em plenário. Tentar, como se fosse num processo terapêutico mesmo, ver com o jurado o que é esse medo e qual que é a melhor forma de lidar com ele. Porque se você tem um receio, um abalo psicológico de estar lidando com algo, você vai ou enfrentar aquilo e assumir uma responsabilidade, porque quando você é sorteado, jurado e escolhido, você assumiu uma responsabilidade, ou você vai fugir. É o lutar ou fugir, o mecanismo do medo. E nesse aspecto, a nossa função também, além da prova do processo, é mostrar que ali nós somos a última trincheira entre uma facção criminosa, uma organização criminosa, que considera toda a sociedade ordeira e pessoas de bem como inimigas, e o caos. É a última trincheira do Tribunal do Júri. Então, é óbvio que a gente tenta fazer com que o jurado se acalme e tenha a maior calma possível com os mecanismos que estão previstos na lei para isso. Mas é também um momento de chamado de responsabilidade. O jurado, ele, por mais que tenha medo e receio, ele tem que enfrentar. E a grande virtude, medo todo mundo tem, a grande virtude é enfrentar os seus medos e assumir a responsabilidade. Porque se o promotor, e isso passa pelo promotor também, o promotor tem que dar a cara a tapa lá, tem que acusar, se for necessário, não é todo júri que precisa disso, né, Breno? Se for necessário, colocar o dedo e apontar para a pessoa que cometeu o ato bárbaro, porque se nem o promotor tiver a coragem, como que vai se esperar que o jurado tenha, né? Era uma pergunta que eu ia fazer agora, porque a gente tem que ter atrás dessa realidade de que os atores envolvidos também são pessoas, são seres humanos. O promotor de justiça também é um ser humano que muitas vezes sente medo, né, tem as suas apreensões. É preciso também ter um preparo para estar ali naquele momento, né? O Ministério Público ele precisa estar preparado psicologicamente, preparado com as provas, né, consciente do que está fazendo. Kézia... Ou seja, uma missão muito difícil. Tem uma premissa que vale para o direito e para a medicina. A gente se fala no direito e na medicina, nunca se fala nunca e nem sempre. Tem uma jurisprudência, uma súmula, por exemplo, nesse caso específico do Bar da Grota, que não se pode fazer sessões com réus algemados, né? Porém, isso pode ser relativizado. Nesse caso do Bar da Grota, eram 19 faccionados perigosos e hora nenhuma foi tirada as algemas deles, salvo engano das pernas, né? Acho que das mãos acho que foi permitido tirar, mas das pernas ficaram... Porque houve um aparato policial muito grande. Nós estamos falando de 19, a todo tempo um risco concreto de alguma coisa acontecer, inclusive né? externamente, de ter algum movimento externo. E foi desarticulado uma tentativa de fuga durante o processo da sessão. Eles estavam já fazendo uma chave falsa para poder sair com as algemas. Houve várias tentativas durante o processo, porque eles eram levados ao presídio todos os dias e retornados. Então, imagina essa logística toda, né? Então, aconteceu e era um risco real e iminente. Você falou de coragem, de enfrentamento. O promotor não pode ter, hora nenhuma, temor e medo. Eu particularmente fiquei no posicionamento físico lá do processo, de frente com 19, e eles às vezes me encaravam, olhavam, e eu, hora nenhuma, tirava os olhos, não desviava o olhar, e fiz meu trabalho com firmeza. Aí isso é importante dizer, sabe, Rogério? Hora nenhuma, eu sempre falava, hora nenhuma tripudiei na pessoa de nenhum réu. Tinha hora até que eu falava, esses meninos, eu tratava ele até de meninos, porque às vezes são meninos que são cooptados pelo crime organizado. E tinham jovens lá que você olhava para a cara dele e falava assim, não é possível que ele é tudo isso. Porém, mesmo com tratamento urbano, eu fui firme e pedi a condenação de todos com base nas provas. Tratei com educação, urbanidade, porém com firmeza, porque as provas dos autos me davam essa garantia. E o resultado vem. Eu sempre falo, o Rogério falou muito bem, nós não somos vingadores. A gente não pode, o Ministério Público não pode ser promotor de acusação por acusar. Nós somos promotor de justiça e foi selecionado uma instituição com todos esses predicados, pré-requisitos, essas garantias constitucionais para fazer o que é certo. Então, foi feito justiça naquele caso, como em todos os outros que a gente
tem promovido aí. Essa fala do senhor, a gente tem repercutido muito nos outros episódios, né, doutor Rogério, de que o Ministério Público não está ali para julgar por julgar, né? Ele não sai vencedor quando ele condena numa pena máxima. Há um trabalho de justiça, e o senhor fala muito disso, e eu queria que o senhor reforçasse, porque é uma informação importante. A sociedade, às vezes, de um modo geral, e o senhor usa uma palavra muito boa, e que eu acho que cabe bem nesse contexto, que é a análise rasa, né? Se eu tenho que falar assim, olha, se eu tenho ter feito essa proposta, assim, olha, fiz uma análise rasa aqui, mas a sociedade tem feito análises rasas sem trazer isso para a consciência, né? Como se fosse algo em profundidade. E aí a gente reforça. Como é essa atuação, doutor? O que é importante, de fato, que a sociedade entenda o que o Ministério Público faz ali naquele momento? Independente, como a gente conversou no início do nosso bate-papo de hoje, independente da repercussão, o Ministério Público sempre vai estar lá para buscar que aquela família enlutada ela tenha seu fechamento. Independente da vida que foi perdida, às vezes a gente tem muitos casos de guerra de facção em que a vítima também era faccionada. Essa é uma realidade que está acontecendo muito no Brasil hoje. Independente de quem foi vitimado, independente de quem seja o acusado, sempre vai ter um promotor de justiça ali para garantir que a punição adequada seja imposta a quem violou o direito mais sagrado, aquele direito que eu costumo dizer que Deus nos chamou para conceber, mas não chamou para tirar, né? Então, sempre muitas vezes as pessoas elas têm até um receio de procurar o promotor de justiça quando sua família é vitimada por um crime, e eu sempre gosto de falar, você tem que nos procurar, você tem que trazer informações que muitas vezes essas informações inclusive vão ser úteis numa sessão do Tribunal do Júri. E eu tenho um protocolo de atuação mesmo, na qual eu entro em contato com as famílias das vítimas para que elas não sintam esse distanciamento. Quantas vezes a gente vê as famílias das vítimas procurando um advogado particular ou procurando uma defensoria pública para ser assistente à acusação numa sessão do Tribunal do Júri, porque não conhece o promotor, porque ele nunca foi atrás, porque ele não teve nenhum contato com ele. E eu acho que se isso acontece, nós estamos falhando. Eu procuro não cometer essa falha. Então o corpo deitou, o corpo tombou, lá na fase do inquérito policial eu já mando uma cartinha para a família da vítima ou para a vítima sobrevivente, no caso de ser tentativa de homicídio, para que ela saiba que pode contar com a gente. E não é por conta de buscar vencer júri, como você mesmo colocou, a condenação à pena alta, trazer notícias de que conseguimos condenação. Muitas vezes os advogados gostam de utilizar isso, que a gente publica matéria no site da instituição, falando das condenações. Só que o que eles se esquecem, muitas vezes, é que quando a gente publica algo, quando a gente demonstra que um resultado foi conseguido nessa atuação tão bela do Ministério Público, que é a defesa da vida, a gente está prestando contas. A gente está prestando contas para a sociedade que está pagando tudo isso aqui, inclusive esse podcast, está pagando tudo isso aqui de que, olha, aqui tem um farol que vai, nem sempre vai conseguir, mas que vai buscar, acima de tudo, a reparação mínima ao estrago que foi cometido na sua família, na sua sociedade, na sua comunidade, quando um crime tão bárbaro como um homicídio sempre foi cometido. E é isso que a população tem que entender, que nós não somos, como o Breno mesmo colocou, nós não somos vingadores, nós não somos pessoas que vão acusar sem provas e buscar a condenação porque queremos ver presídios mais cheios. Longe disso, a gente só quer o mínimo. Eu costumo dizer, inclusive nas sessões do júri, que muitas vezes a gente tem essa concepção de que a gente está tentando fazer justiça, mas é uma concepção ilusória. Porque que justiça é essa? Em que uma pessoa ela vai ser presa no máximo em 30 anos, porque não tem pena no Brasil que chega a 30 anos, vai cantar no coral do presídio, vai diminuir a pena, vai sair com metade da pena cumprida, enquanto a vítima está lá, cristalizada na sepultura, e é a única que está realmente no regime eternamente fechado, né? Então o que a gente busca é o mínimo. Se esse mínimo passa pela condenação exemplar daquele que violou nosso dever e nosso direito mais sagrado, que seja, estamos sendo pagos por isso e vamos sim até o fim. Agora, jamais sem prova, jamais sem pautar nossa atuação pela evidência do processo. Não é a qualquer custo, né? E jamais, principalmente, né, Breno, sei que o Breno pensa como eu nesse aspecto, jamais violando nossa consciência. Porque a gente é servidor público também, tem que deitar no travesseiro à noite e dormir em paz também.
Bom, para encerrar as considerações finais, eu acho que a gente tem muita expectativa sobre esse episódio, porque é uma realidade, né? A gente tem muitas coisas em torno ali das redes sociais. Antigamente era uma mídia tradicional, hoje é uma mídia muito maior, porque as redes sociais são uma potência na formação da opinião pública. E era importante a gente debater isso aqui. Então, para as considerações finais, doutor Breno, por favor. Me deu vontade de falar do coração agora, né, na fala final. O que é promover justiça, né? O que é isso no mundo de hoje? Fazer o certo quando todo mundo às vezes está fazendo o errado. O promotor de justiça, especialmente o do júri, ele é muito solitário, quer dizer. Às vezes nas madrugadas do júri que a gente faz no interior afora, a gente precisa sustentar o que é certo, muitas vezes contrariando a própria vítima. Por exemplo, o Rogério falou sobre feminicídios tentados, homicídios tentados, em que a vítima fala, eu não quero mais isso, por mim pode acabar, e nós não estamos atrelados à vontade da vítima. Nós temos que fazer o que é certo contra tudo e contra todos. Às vezes contrariando a vontade de uma própria vítima que sobrevivente. E aí eu me permita, nas minhas últimas palavras, falar de uma parábola que eu gosto muito. Eu falo muito isso às vezes nos júris que eu vou, e falo para mim mesmo. Não é nem para os jurados, ou para a sociedade, ou para a mídia. Eu gosto de falar da parábola do passarinho, que é o passarinho do promotor de justiça. Conta o seguinte, eu inspiro muito nesse parábola, porque eu gosto muito das falas de Jesus. Jesus falava em parábolas, que esse passarinho ficava cantando numa árvore. E quando passou o primeiro cidadão, olhando aquele passarinho, começou a elogiar, a aplaudir, bater palmas. Ficou por horas aplaudindo o passarinho. Mas tinha seus compromissos, seguiu. O segundo cidadão que passou, contrário ao primeiro, estava nervoso, chateado com a vida, viu aquele passarinho cantando, começou a jogar pedra no passarinho, esculhambar o passarinho, tentando ofender o passarinho, mas o passarinho continuou cantando, estava muito alto, ele seguiu a sua vida. E o terceiro que passou, ele estava tão indiferente, tão apressado, que sequer notou a presença daquele passarinho. Aí nessa parábola se pergunta, qual dos três ofendeu mais o passarinho? O que aplaudiu, o que jogou pedra ou indiferente? Para surpresa, muitos dizem que foi o que bateu palma, outros dizem que é o que ofendeu, outros dizem que é o indiferente. Mas a mensagem dessa parábola é dizer o seguinte, o passarinho não foi ofendido por ninguém, porque o passarinho vai continuar cantando todos os dias, fazendo sol, fazendo chuva, independente se vai ter indiferença, aplausos ou vaias. E assim eu vejo o Ministério Público, assim eu vejo o promotor de justiça e especialmente o promotor do júri. Independente de aplausos, vaias ou indiferença, porque a gente tem muita indiferença, a gente faz júris que não tem repercussão alguma, a gente faz júris que tem aplausos e a gente faz júris que tem ofensas. E nós, com senso de justiça, vamos continuar sendo passarinho. Vamos continuar cantando todos os dias, porque está na nossa essência. Ser promotor de justiça, promover justiça. Quem não tem isso na essência, não consegue ser promotor do júri. É uma profissão que precisa ser vocacionada, né? É necessária a vocação, é necessário o compromisso, mas eu sempre digo, porque o Ministério Público é muito amplo também, né? A pessoa pode ser promotor da infância, promotor do meio ambiente, promotor da família, promotor do combate ao tráfico de drogas, e todas são funções muito importantes. Mas eu acho que nenhuma delas precisa de tanta vocação quanto o Tribunal do Júri. A gente costuma brincar que o Tribunal do Júri tem hora para começar, mas não tem hora para acabar a sessão, né, de julgamento. O senhor mostrou isso aqui, né? No exemplo que nós usamos. E não é raro, na verdade, eu até brinco às vezes na rede social, que quando eu estou saindo do fórum e está de dia, eu tiro uma foto. Olha, hoje eu consegui sair de dia da sessão do júri, porque é raro mesmo, né? Geralmente, por toda a formalidade, por todos os passos que tem uma sessão, é isso que acontece, a gente sai de noite. E isso não é visto. Esse trabalho ele é um pouquinho solitário, como o Breno bem colocou, mas muito gratificante, porque você saber que todo crime ele causa uma mancha, todo crime ele causa uma mácula, todo crime ele destrói uma parte do ser humano que foi vítima e das pessoas que lhe são afeiçoadas. Mas o crime de homicídio, ele traz um vazio que jamais pode ser reparado. E exatamente por trazer esse vazio que jamais pode ser reparado pelos mecanismos dos homens de justiça, sentir-se parte de um processo de fechamento de luto
que o promotor de justiça, nesses casos, é parte, não é o principal, jamais o principal, mas a parte, e olhar para aquela família que está vendo, muitas vezes, o promotor de justiça dizer tanto que está entalado na garganta dos familiares da vítima e das pessoas, dos amigos, e saber que você, independente de aplauso, mas que você está sendo um instrumento para aquilo, é muito gratificante. É, no Ministério Público, na minha visão, respeito todas as visões em contrário, a nossa missão mais bela. E é o que a gente vai continuar fazendo, né, Breno? E eu preciso fazer uma média com os outros colegas das outras áreas, dizer que para ser promotor de justiça você tem que ser vocacionado, em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas especialmente no Ministério Público, quem atua no Tribunal do Júri, eu costumo dizer o seguinte: se você não tem a vocação, você não consegue. Fazendo mais uma analogia ao Chico Anísio. Chico Anísio foi perguntado certa feita para ele como que ele consegue ter 200 personagens e todos eles de sucesso. Ele respondeu de uma forma muito simples: é muito fácil ou é impossível. Ser promotor do júri é muito fácil ou é impossível. Verdade. Não basta você achar que tem vocação. Se você não é apaixonado e não tem vocação, com todo respeito, você não consegue. É como ser professor. Ser professor, ou você é, ou você não é, você não consegue. Então tem profissões, Kézia, que você é ou não é. É naturalmente essa resposta. Ou é muito fácil, ou é impossível. Bom, que o Ministério Público, então, continue fazendo esse trabalho que seja impossível, mas que seja feito, né? A gente sabe que o impossível não existe, né? Tudo que se propõe a fazer, ele é realizado. Porque Deus, Kézia, coloca as pessoas certas vocacionadas. O impossível só não é impossível porque Deus permite. E no Ministério Público, nós temos impossível sendo realizado. Porque vários colegas, eu vejo que o Rogério, tenho orgulho de dizer que o Rogério é hoje um promotor do júri de renome, está no Ministério Público. E assim, em nome do Rogério, eu estou dizendo porque eu sou um pouco mais antigo na casa, eu fico orgulhoso de tantos talentos que vem surgindo. Isso é muito bom. É o impossível sendo realizado. E a ideia desse programa é fazer com que a sociedade tenha acesso a essas informações, tenha acesso ao ser humano promotor, mas tenha acesso ao profissional, a tudo que é feito para que a justiça seja garantida. Então a gente está no caminho certo, eu acredito muito. Com certeza, com certeza. Parabéns pela iniciativa, a todo mundo. Muito bem. Parabéns a todos pela iniciativa, uma honra participar desse podcast, fiquei muito honrado, emocionado, me emocionei aqui com as palavras do Rogério, as suas, e estou muito feliz de ter participado. Bom, e fazer parte, né? É isso mesmo, é fazer parte, né? A ideia é construir, e como a gente coloca aqui sempre no começo, né? A gente debate para gerar consciência e ter mudanças de atitude. O Dr. Rogério sempre fala uma coisa que eu vou gravando, viu, doutor? Já estamos no 3º episódio, eu vou gravando as coisas que ele fala, que é o seguinte, que o júri, ele traz uma realidade que se deseja para a sociedade como um todo. Ali naquele momento se diz o seguinte: olha, isso aqui não é aceito para a sociedade que a gente deseja. Então que o Ministério Público continue nessa construção direta, diária, da sociedade perfeita, da sociedade que a gente deseja. Perfeito. Eu acho que está um pouco longe, né? Pode ser promotora do júri. Eu vou continuar com o jornalismo. Eu acho que eu vou continuar com o jornalismo. Mas muito obrigada pela participação dos dois. Até a próxima. Ainda temos mais uma temporada. Muito obrigada, viu, doutor Breno? Agradeço. Honrado pela presença. Bom, a gente termina então aqui mais um episódio de Provocações. E se você chegou agora, eu te convido a ver os outros episódios. Já falamos, nessa temporada, a gente fala sobre os crimes contra a vida, a atuação do Tribunal do Júri, a atuação do Ministério Público, e já falamos aqui sobre homicídios por motivo fútil, já falamos sobre feminicídio, hoje sobre homicídios que tiveram grande repercussão social. Então, corre no nosso YouTube, veja os outros episódios e continue com a gente. Até a próxima.